Lindezas, bem-vindos ao Tato Júris, eu sou o João e vou te falar do LIMP, os princípios da administração pública que servem sim como uma limpeza. E por que LIMP? Porque eu vou falar da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e da eficiência. Destes aqui, a legalidade também pode ser traduzida como reserva legal. Dependendo do exercício, pode aparecer assim. Estes princípios estão lá na Constituição Federal, no artigo 37, e tome cuidado para não confundir estes princípios com fundamentos, algumas pessoas podem considerar como sinônimos, e também não vá confundir com os princípios das relações internacionais. Este aqui pode confundir ainda mais, até porque a palavra princípio aparece. Os fundamentos do primeiro artigo e os princípios do quarto eu nem vou destacar para não criar confusão, mas saibam que eles existem e que podem aparecer em outros vídeos aqui. Este está focado na administração pública. E o primeiro deles, a legalidade, reserva legal. Isso quer dizer que, faltou um R ali no reserva. Mas isso quer dizer que a pessoa só pode fazer aquilo que está previsto na lei, fazer ou não. Em outras palavras, ela só pode fazer ou deixar de fazer se a lei disser aquilo. Vamos para o exemplo que pode facilitar um pouco as coisas. Se a lei pega e diz, faça o bolo, você tem que fazer porque a lei diz que você deve fazer. Se ela nega isso, não faça o bolo, você não pode fazer. Por quê? Porque a lei te proíbe. Ah, e se eu quiser fazer uma torta, eu posso? Não. Por quê? Em algum momento a lei foi falado de torta? Não, foi falado de bolo. Então, se a lei não diz, não faça. Ah, mas ela não proíbe. Sim, ela não proíbe da mesma forma que ela também não autoriza. Se porventura mais para frente, em algum momento, vier uma portaria, uma medida provisória, uma jurisprudência, uma lei, um entendimento de que torta é equiparado a bolo, aí vai ficar mais fácil de saber se você pode ou não. Mas, se nada for dito sobre a torta, aí você deixa de fazer ou não. Essa é a tradução do princípio da legalidade. Se estiver autorizado pela lei, ok. Se não estiver autorizado, não faça. Se não for mencionado, não faça. Ok? Ok. Já a impessoalidade, ela reflete um conflito entre particulares e o coletivo, o de todo mundo, daquilo que é público. E se nós estamos falando da administração pública, da administração de todos, vale ressaltar que a finalidade pública e coletiva sempre vai ficar contra os interesses do particular. Esse é o foco desse princípio, priorizar aquilo que é de todos, aquilo que é coletivo, aquilo que é público. Outras formas que isso aqui pode aparecer na sua prova é a vedação da promoção pessoal do agente público, ou seja, ele não pode utilizar do seu cargo, da sua influência, do seu conhecimento privilegiado sobre alguma coisa que vai ser feita na cidade para ganhos pessoais, ganhos particulares, tanto para ele quanto para alguém da sua família, um terceiro ligado a ele. Isso quer dizer que a divulgação e a publicidade aqui não pode ser confundida com o princípio publicidade. Como característica aqui da impessoalidade, a publicidade significa comercial, propaganda, ficar falando, olha só o que eu fiz, olha só o que eu não fiz. Então, a divulgação e a publicidade de atos e obras, inauguração disso, reforma daquilo, ou campanhas e serviços, campanha de vacinação, limpeza urbana, tudo isso que é feito pelos órgãos públicos, devem ter como prioridade a educação, a informação e a orientação social. Em outras palavras, a divulgação, publicidade de tudo que é feito não pode conter os nomes, símbolos, imagens que possam gerar promoção pessoal das autoridades ou servidores públicos envolvendo. Então, não é o prefeito que faz aquilo, não é o vereador que faz aquilo, é a Câmara, é a Prefeitura, é o órgão público, não é a pessoa. Por isso que é impessoal. Lembrando de não confundir as palavrinhas publicidade, aqui como característica e como princípio, ok? Já a moralidade, ela está relacionada a um comportamento ético. Ah, mas ética e moral são diferentes. Eu sei que são diferentes, só que para fins de prova e de entendimento, essas palavras meio que vão se conectar.
Conecta-se também a ideia de bons costumes como sendo a regra da administração pública. Isso quer dizer que se a pessoa agir contra a ética, contra a moral, contra os bons costumes, pode gerar ato viciado, errado ou até mesmo inválido. Pode não ser ilegal, mas se for contra uma dessas características acima, moral, ético e bons costumes, pode ser considerado ilegal, sim, justamente por não ser aceitável naquela comunidade, naquela instituição, naquela cidade, naquele departamento, naquele órgão. Esse aqui é um princípio que tenta abranger de forma mais ampla todos os comportamentos, atitudes, ações, falas que uma pessoa pode realizar. E se algum deles for contra tudo isso que tenha como ideia ser algo positivo para a administração pública, será contra esse princípio da moralidade. E aí é bom tentar não confundir um ato que seja antiético, imoral, contra os bons costumes e um ato ilegal, beleza? E agora a publicidade como um dos princípios. E aqui sim é um pouco diferente, porque aqui vai estar relacionado a tornar público, ou seja, aquilo que todos podem ver, saber, conhecer, ficar sabendo o que foi que aconteceu. Em outras palavras, os atos da administração devem ser publicados de forma oficial, justamente para que as pessoas, a população, possa ficar sabendo e controlar. A ideia desse princípio é evitar que decisões sejam tomadas tarde da noite, quando ninguém está vendo, e a hora que você acorda no outro dia já tem uma nova lei que vai ferrar com tudo, o aumento de impostos, a proibição de algo que antes era totalmente legal. Então essa é a ideia desse princípio. Isso faz com que a gente fique por dentro da conduta dos funcionários públicos. Um bom exemplo disso é publicar o nome desse servidor, o quanto ele ganha, e isso não é algo ilegal. Pelo contrário, ele é algo a favor desse princípio da publicidade, de acordo com o STF. Acho muito justo, até porque somos nós quem pagamos os salários desses servidores públicos, os vencimentos, as remunerações. Se você não sabe a diferença entre eles, tem um card e um link na descrição do vídeo para você descobrir. Então, se um desses funcionários lá está dizendo que ele ganha 5 mil reais e ele faz uma viagem de 1 milhão, ok, ele pode ter parcelado pelo resto da vida dele para os filhos, netos, bisnetos, trisnetos pagar a conta? Pode, só que é no mínimo suspeito. Então vale a pena fazer uma leve investigação para ver se o cara conseguiu pagar isso à vista, sem nenhuma herança, sem nenhum prêmio da Mega Sena, ou se ele realmente parcelou. Se ele pagou à vista, é porque algo de errado não está certo. Então essa é uma das vantagens deste princípio aqui da publicidade, saber se a pessoa está andando na linha, principalmente no manuseio de dinheiro. Por fim, o princípio da eficiência. E aí aqui ele vai estar falando sobre cumprir tudo com presteza e perfeição, fazer mais com menos, tentar ser o mais eficiente possível. Isso implica em melhor resultado com o menor custo possível, claro que de forma econômico-jurídico. Não adianta nada eu fazer algo mais barato, só que esse mais barato ser ilegal. Ah, mas resolveu o problema. Maravilha, mas foi ilegal o que você fez? Foi, então não valeu de nada. Da mesma forma, uma outra forma de aparecer na sua prova é o desfecho satisfatório em tempo razoável, não é necessariamente em uma semana, um mês, um ano, mas tem que ser razoável e em prol do interesse público e com segurança jurídica. É para o bem da coletividade, não é de um interesse particular e dentro da lei. E um detalhe importante que pode servir como pegadinha em umas provas mais chatas é a característica de que este princípio foi o último adicionado. Ele foi adicionado pela Emenda Constitucional número 19 de 98. Então, se na sua questão vier dos princípios da administração pública, qual foi o último adicionado? Aí você já sabe que foi o da eficiência. Agora, uma característica importante em relação a todos estes princípios. Eles são chamados de princípios expressos, visíveis, aqueles que estão ali escritos de forma clara para todo mundo ler lá no artigo 37 da Constituição Federal. Porém, há alguns princípios que são subentendidos, como, por exemplo, o princípio da intranscendência subjetiva das sanções. Meu Deus, o que é isso? Traduzindo, é a proibição de aplicar uma severa punição, uma severa sanção por um ato feito na gestão anterior. Não está dizendo que estes atos não serão punidos, serão sim, só que não de forma severa. E não para a galera da gestão atual. Então, o que seria algo bastante injusto. A pessoa de antes fez e a pessoa de agora que vai ter que pagar o pato? Não. Então, este princípio não está lá de forma expressa no artigo, porém,
ele existe, ele e muitos outros. Na questão, tente prestar atenção nas palavras e tente ver se essa palavra ela tem a ideia de ser algo positivo, bom ou algo negativo. Se for algo bom, positivo, só que não for nenhum dos limps, pode ser muito provavelmente um princípio subentendido. E aí, qualquer coisa, você marca essa alternativa, que tem sim muitas questões como essa, nesse padrão, e aí a gente pode ver algumas agora. Então vamos começar aqui com alguns exercícios. Se você é novo no canal, pause o vídeo, tente resolver, porque eu vou ter 3 segundos para apresentar as anotações e comentários em relação à questão. Então pause o vídeo, 3, 2, 1. Primeiro exercício, bem tranquilinho, está falando em relação à transparência dos atos. E este aí está em relação à publicidade, tornar público, transparente, saber o que a pessoa está fazendo. Primeira questão, facinha aqui de resolver. A segunda exige um pouco mais de atenção, então pause o vídeo, tente resolver, porque em 3, 2, 1, comentários. Alternativa correta sobre os princípios da administração pública. A alternativa B está errada porque vantagens para si está dizendo que não terá desvio de finalidade. Vai ter sim. E ele vai deixar de ser impessoal. A alternativa C não é ao funcionário, é sempre ao órgão, que também está relacionado ao princípio da impessoalidade. E a alternativa D está errada porque não é um ato administrativo que vai criar obrigações ou proibições, mas sim a lei. E aí é o princípio da legalidade. Terceiro e último exercício, mesma dinâmica. Pause o vídeo em 3, 2, 1, comentários. Está lá de forma explícita os princípios da administração pública. A alternativa A, a não intervenção, pode até ser um princípio, só que ele não é explícito. O mesmo vale para o duplo grau de jurisdição, pessoalidade é impessoalidade, e a alternativa a letra E está errada por causa da proporcionalidade. Também pode ser um princípio, sim, só que ele não é explícito. E por hoje é só, espero que tenham gostado. Deixem nos comentários as opiniões, complementos, sugestões de vídeos que vocês queiram ver resumidos, dicas que vocês querem ver aqui sobre a sua prova, sobre a sua OAB. Depois deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e marque todas as notificações. Ative o sininho e marque todas as notificações para ficar por dentro de todos os resumos e dicas que eu trago aqui para facilitar o seu juridiquês. Valeu pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau!